está. Então devemos em todos os momentos exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor seja convosco, amém? Você pode saudar ao seu irmão com a paz do Senhor Jesus? Diga: a paz do Senhor Jesus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero convidar a todos para assim abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, para nós entendermos melhor o recado do Senhor nessa noite. Amém? Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Todos que abriram, dando glória a Deus, e ponham-se de pés em nome do Senhor Jesus. A todos vocês que nos visitam, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vocês estão em casa e o nosso coração muito alegre com a presença de vocês. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, a parte B. Leiamos. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2, a parte B. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Amém. Glorioso e amado Deus, Pai eterno, Deus de bondade, neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor, em concordância com a oração do Teu servo, em agradecimento. Por isso, o Divino Espírito Santo fala aos nossos corações, que nesta noite venhamos sair daqui, Senhor, totalmente, ó Pai, contrito ao Teu Espírito e dominado pela Tua vontade. Que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma no Teu domínio. E que saiamos daqui, Pai, mais uma vez abençoados, em nome de Jesus. E todos digam amém. Todos os nossos assentos, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Queridos, a palavra nos diz que tudo tem a sua ocasião própria. Ou seja, o seu dia, o seu momento, a sua hora. Então eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Tudo tem a sua ocasião. Você entrou aqui, queridos, com algum propósito, querendo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e buscando a resposta para o que você já colocou diante do seu Deus. Então nesta noite eu já inicio dizendo para você: acalma o teu coração. Tudo tem a sua ocasião própria, tudo tem o seu dia, tudo tem o seu momento e tudo tem a sua hora. Amém? Aleluia. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito de Deus debaixo do céu é o tempo, é dele. Então descansa no Senhor. Quem sabe você entrou aqui angustiado, angustiada, e essa angústia tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque Ele fala conosco a respeito de ansiedade, e Ele quer um coração crédulo, um coração que creia completamente no Senhor. Ele quer um coração contrito ao dele, descansando em fé. Por isso, queridos, que o Senhor diz: olha, o tempo é meu, aguarda mais um pouco, meu irmão, descansa mais um pouco, minha irmã. Não desiste dos propósitos de Deus na tua vida, porque o que Ele prometeu irá acontecer sim. Busque o Senhor, porque Ele, quanto mais relacionamento nós buscamos nele, mais nós agradamos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Então não desista, ainda que para você esteja demorando, porque nós humanos, queridos, movido pela ansiedade, queremos que as coisas sejam rápidas, sejam para ontem, e não é do nosso jeito. O Senhor disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele.
nem os nossos caminhos, isso quer dizer as nossas atitudes, serão a do Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo: olha, o tempo é meu, eu faço na hora certa, porque eu estou lhe preparando para você receber o que você me pediu, me solicitou. Então não desista, porque se desistirmos do Senhor, não iremos receber as promessas do nosso Deus e do nosso Pai. Então a parte B do versículo 2 nos diz: tempo de plantar e tempo de colher, ou seja, de arrancar o que se plantou. O que quer dizer isso? Se nós ficarmos na presença do Senhor acreditando nas suas promessas, Ele fará acontecer o desejo do nosso coração. E quando Ele diz que nós iremos colher o que nós plantamos, é a semente da fé. A fé que nós iremos permanecer, iremos perdurar na presença do Senhor. Os nossos adversários fazem tudo para que nós venhamos sair da presença do nosso Deus, desistir do centro da vontade de Deus. Mas não desista, persista, porque o Senhor quer mostrar para os teus adversários que Ele não é um Deus tão somente de promessa, mas é um Deus que cumpre as promessas que faz na vida dos seus. Então, quando Ele diz que nós iremos arrancar o que nós plantamos, Ele está dizendo para mim e para você: você vai desfrutar do que você plantou, você vai gozar. Isso significa, queridos, benefício de Deus. É através da minha e da sua fé. Por isso, fique firme. Diga para o teu irmão: não desista, meu irmão, mas persista na presença do Senhor. Diga para o outro que está do outro lado: diga, não desista, meu irmão, persista na presença do Senhor. Porque, queridos, nós estamos nos aproximando dos últimos tempos, e a palavra do Senhor diz que por causa do pecado, desistir do Senhor é pecar, queridos. Quando eu desisto de Deus, eu estou pecando contra Ele. E Ele diz: por causa do pecado, o amor de muitos esfriaria. E nós precisamos ter muito cuidado, para que nós não venhamos esfriar na presença do Senhor, e nós não venhamos desistir da caminhada. Permaneça. Está difícil? Permaneça no Senhor. Está doendo? Louve a Deus. As coisas parecem que estão fechando para você, mas diga a Deus: Senhor, eu confio nas tuas palavras, eu confio nas tuas promessas. Esse é o momento que você deve desafiar o teu adversário. Você olha para dentro de casa, o problema está lá, aguarda mais um pouquinho, suporte mais um pouco, porque Deus entrará com providência. Muitas vezes você se encontra em uma situação que está muito difícil para você, e você diz: olha, eu não suporto mais, eu vou parar por aqui, a perseguição é muito grande, está tirando meu fôlego, eu não consigo mais nem respirar. Mas sabiamente você vire para o teu Deus e diga: Deus, o Senhor é o Senhor dos meus sonhos, o Senhor é aquele que me chamou, e aquele que me chamou é fiel e justo para cumprir com todo o propósito em cima e embaixo do céu. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nunca desista, querido. Nunca desista da presença do Senhor. E eu trago a você como um tema dessa mensagem: a promessa de Deus em sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Diga comigo: a minha promessa vai se cumprir. Diga bem forte: vai acontecer. Diga para o teu irmão: diga, meu irmão, minha irmã, vai acontecer milagre na tua vida. Você pode exaltar o Senhor nessa noite, querido? Aleluia! Queira o teu adversário ou não, vai acontecer milagre na tua vida, vai acontecer milagre na tua casa, vai acontecer milagre na tua família. O teu adversário vai ser envergonhado,
tua vida, querido. Aleluia. E nós precisamos, querido, deixar com que o Espírito Santo de Deus venha cada vez mais sentir a vontade dentro de nós. Que cada vez mais o Espírito Santo de Deus venha operar em nossas vidas, operar no nosso lar, na nossa família, e envergonhar os nossos adversários. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 1, que nós vamos entender, queridos, o recado do Senhor nesta noite para as nossas vidas. Então, eu olho agora para as promessas de Deus e já começo a dizer: Senhor, muito obrigado. As tuas promessas estão por cumprir, mas eu já tomo ela como cumprida na minha vida, em nome de Jesus. Porque, queridos, é a minha, é a sua fé que fará com que o Senhor seja glorificado. Permaneça firme. Não deixe que o seu entendimento venha roubar a sua paz. Não deixe que o seu entendimento venha roubar o que o Senhor tem para você. Porque muitas vezes, queridos, nós somos traídos pela nossa própria memória, pelo nosso próprio entendimento. E eu tenho que entender nessa noite que eu tenho que aguardar o tempo do Senhor na minha vida. Porque, queridos, se o tempo é longânimo para mim, para o Senhor não. Porque a palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Então vamos aguardar este dia do Senhor. Vamos aguardar o momento de Deus. Vamos aguardar a hora certa do Senhor. Porque a minha hora não é a hora certa de Deus, mas a hora certa de Deus é a hora certa para a sua igreja. E o Filho de Deus vai surpreender a sua igreja na hora certa. Nós precisamos estar diante do Senhor, aguardando com fé e confiança, para que Ele se agrade. Ele olhe para mim e para você, e do alto dos céus Ele brade perante os seus anjos, dizendo: a minha filha, o meu filho é digno da minha recompensa. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Ora, nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e era muito moço do que Absalão. E teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas Zadok, o sacerdote, e Benaias, filho de Jeoada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaias, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não os convidou. Eu vejo aqui nessa leitura aqui um grande problema no meio de uma família. Levanta-se um jovem, filho do rei Davi. Ele verificando que o seu pai, já de idade avançada, momento em que a própria Bíblia diz que Davi já não tinha mais forças para governar aquela nação, mas precisava
de que o seu sucessor fosse posto em ascensão para que aquela nação recebesse, o reconhecesse e ficasse subordinado. Entendendo este jovem que era necessário uma pessoa para substituir, e nós sabemos que o reinado de Davi tinha que ser seguido pela sua prole, pela sua família. Estava aí Adonias, queridos, este jovem, como diz a própria palavra, verificando esta situação, ele não se aproximou do seu Senhor para ter uma conversa, para ter um diálogo, para buscar a realidade do seu Senhor, rei Davi. Ele simplesmente tomou as suas atitudes, e em meio às suas atitudes ele causou sérios problemas. Eu, neste momento, posso olhar agora para a atitude deste jovem e verificar que muitas vezes atitudes precipitadas, muitas vezes situações em que nos posicionamos, nós vivemos causando dissensões, causando sérias situações e prejuízos para muitas outras pessoas, e principalmente para mim. O rei, pela sua velhice, estava em casa e não estava sabendo de nada o que estava acontecendo, mas o seu filho já se posicionou rei, fez um convite às pessoas, como nós acabamos de ler agora em contexto dessa leitura, nos diz que ele arrastou aqui 50 homens e estava no meio dessas pessoas que abraçou juntamente a ideia deste jovem, também um sacerdote. Mas uma coisa eu quero lhe chamar a sua atenção: houve sacerdote que acompanhou este jovem, que acompanhou a situação deste jovem, mas também houve sacerdote que não aceitou e não acompanhou, não seguiu o caminho com esse jovem. Isso me diz, queridos, que para todos nós seres humanos, tenha você ou não a responsabilidade eclesiástica para com o Senhor. Esteja sempre atento, esteja sempre atenta para esta realidade, para que nós não venhamos deixar, queridos, que sejamos envolvidos por situações outras e venhamos trazer sérios problemas e sérios prejuízos para com o nosso Senhor. Está aqui que a leitura nos diz no versículo 7: teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Aderiram, queridos, aderiram à ideia deste jovem, aderiram à rebeldia deste jovem, e seguiram e o ajudaram. Veja tão somente, fique bem atento, bem atenta, minha irmã, o recado que Deus vai nos dar nesta noite. Quais serão as circunstâncias e as consequências que, quando assim nos levantamos para fazer e cometer sérios problemas que não vêm da vontade de Deus. Mas a palavra vem e diz: mas Zadok, o sacerdote, e mais outras pessoas não aceitaram, não concordaram, não seguiram e não ajudaram. Nós precisamos buscar no nosso Senhor a verdade, a realidade. Não deixemos nos contaminar, queridos, porque a contaminação nos traz sérias consequências. E eu chamo a sua atenção que ainda há profeta intercessor. Natã
se levantou como um anjo intercessor de Betseba, a mãe de Salomão. Você sabe por que, igreja? Porque o rei Davi fez a promessa à sua mãe, a Betseba, que o seu filho Salomão seria o seu sucessor no seu reinado. Foi a promessa do seu Senhor para com aquele jovem. O Senhor, querido, mais uma vez, Ele não está buscando a questão de idade, de tempo seu e do tempo meu. A promessa que Ele fez, ainda quando criança, ou mesmo no ventre das nossas mães, irão ser cumprida, porque o nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. E fez assim. O rei Davi as promessas à sua mãe, e vendo este jovem, que o seu pai já estava de idade avançada, ele se posicionou rei, ele se qualificou rei, ele se titularizou rei. E muitas pessoas, queridos, estão se posicionando ser, estão se titularizando ser, estão tomando as atitudes que não provém do nosso Senhor e do nosso Deus. Eu tenho que me colocar diante do Senhor como pessoas sábias, ou pessoa sábia. Nós temos que nos colocar como pessoas sábias diante do nosso Deus, para que não venhamos passar vergonha, para que não venhamos, querido, olhar e sair como essas pessoas saíram. Então, levanta Natã, este anjo intercessor de Salomão, chama sua mãe e diz: vai rapidamente, busca o rei, leva toda essa circunstância, diga para o rei, porque ele não está sabendo. Adonias teve uma atitude que ele não está sabendo, e ele precisa saber. E vai você, como mãe da criança, porque ele fez a promessa a você, coloque essa situação conhecida ao seu Senhor. E logo, antes mesmo de você concluir, eu vou chegar e vou confirmar. E eu quero dizer para você, meu querido, quero dizer para você, minha querida, as promessas que Deus já mandou o recado para você, tome posse, segure. E se alguém está querendo roubar essa promessa de Deus na sua vida, intercede ao Senhor, vai rapidamente para o joelho, converse com Deus e diga para Ele: Deus, as promessas que Tu me deu, não é o meu adversário que vai roubar. Por quê, querido? O Senhor, Ele te prometeu e Ele vai fazer cumprir. Vai fazer cumprir, sim. Foi Betseba, se curvou diante do seu Senhor e contou tudo. E logo em seguida chega Natã e também relata a situação que estava acontecendo. E quando Natã chegou, aquele homem de Deus, perante o seu Senhor, o rei Davi, ele disse, e a Bíblia nos afirma, que rapidamente o rei Davi tomou uma atitude. O teu Deus quer ver através da tua fé, meu irmão, quer ver através da tua fé, minha irmã, a tua atitude. Quer ver através da nossa fé o que nós iremos fazer para com Ele, porque Ele quer mudar a história da minha e da sua vida. Tem muitas pessoas que quando a luta começa, ela sai da presença do Senhor, que quando a luta começa, ela desiste da caminhada com o Senhor, que quando a luta começa, ela já começa a esmorecer e não vem mais para as reuniões, não vem mais para a casa do Senhor, ela abandona ao Senhor. Não é desse jeito. O Senhor disse que nós precisamos ser persistentes. Quando Ele escolheu os céus, Ele disse: ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos, querido. Como eu já disse, ainda há intercessor. E tem profeta intercedendo por você, meu irmão. Tem profeta intercedendo por você, minha irmã. Quem sabe você não tem forças, mas tem profeta de joelho orando, intercedendo a Deus pela sua causa, a respeito da situação em que você está vivendo. O rei Davi fez uma promessa a esta mulher, que faria o seu filho. E uma coisa eu quero fazer: o seu filho ser o seu sucessor.
E uma coisa eu quero te dizer: a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, diz o Senhor: passarão os céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Deus te prometeu, meu irmão, vai na hora certa acontecer. As palavras do Senhor dizem: vai passar tudo, mas o que eu te prometi não vai deixar de ser cumprido. Temos que ter cuidado com as nossas emoções. Eu tenho que ter cuidado, meu irmão, com as minhas emoções. Este jovem, ele teve as suas emoções em ascensão. Ele acordou rapidamente para um desejo que vinha na sua mente, e ele tomou uma atitude própria, dentro de um sentimento emocional, querendo ser, porque muitos de nós queremos o ser, o ter e o poder, e precisamos ter muito cuidado com isso, querido. Se tiver de ser, será. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Se você tiver de ter, Deus vai te dar. Não adianta você acelerar, você pisar fundo no acelerador. Aguarda mais um pouquinho no Senhor, porque quem vai fazer tudo acontecer é o nosso Deus. Como eu já disse, querido, a ansiedade no coração do homem o abate. Está em Provérbios 12, 25. Ansiedade no coração da humanidade é um instrumento de abatimento. Ele vai abater, sim, a humanidade. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nem tudo, preste bem atenção, nem tudo que eu acho me é de direito. E este rapaz, ele achou. E achou que era de direito dele, por ser filho do rei, passar por cima dos demais, passar por cima das promessas do rei, passar por cima de uma legalidade. E nós precisamos acordar para essa grande realidade. Nem tudo que eu acho me é de direito. E nós que vivemos em Cristo, queridos, precisamos acordar mais um pouco. Precisamos buscar o esclarecimento no Senhor, para saber se vender, para que nós não ficamos e venhamos estacionar e nos decepcionar nos achômetros da vida. Porque Adonias achava, ele achou que ele seria o sucessor do pai, que ele seria o rei. Mas o que lhe aconteceu? 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 diz: então Adonias, filho de Agite, se exaltou. Cuidado de exaltação. Se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Presta bem atenção, querido, a exaltação deste jovem. Ele se exaltou e correu rapidamente e tomou essa atitude. Eu tenho que ficar acordado diante do Senhor, para a vontade dele. Eu tenho que me curvar diante do Senhor e perguntar a ele: Senhor, o que tens para a minha vida? O que queres comigo? Eis-me aqui e faz de mim a sua vontade. Adonias, com suas atitudes, estava passando por cima de uma autoridade. Diga comigo: Adonias passou por cima de uma autoridade. E eu tenho que ter cuidado para não passar por cima das autoridades. A palavra do Senhor diz que nós somos submissos às autoridades, queridos. Adonias, ele atropelou a autoridade do rei. Ele atropelou a legalidade de uma nação. Ele desrespeitou o que ele jamais poderia fazer, o seu Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o preço é muito grande. O preço de um desrespeito, o preço de não levar em consideração as autoridades será grandioso. E nós precisamos, queridos,
ter muito cuidado com isso. E não foi diferente na vida deste jovem, onde também está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 2, que diz: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Diga misericórdia. Porque, queridos, quando nós resistimos às autoridades, nós temos a nossa condenação, nós temos as nossas penalizações, e nós precisamos viver na retidão do Senhor. Porque em Provérbios 14, versículo 12 diz, queridos, que há caminho que para o homem parece certo, parece correto, mas lá no final dele é caminho de morte. Este jovem criou o seu próprio caminho. Ele disse: eu estou no caminho certo, eu vou ser sucessor, porque é natural, vou ser sucessor do meu pai. Então ele criou o seu caminho, mas veremos o final desse caminho, o que aconteceu. Quero, querida igreja, te alertar que Adonias também era filho de Davi. Diga: ele era filho de Davi. Diga comigo: ele era filho do rei. Ele fazia parte ativa daquela família, daquela lar. Então, mais uma vez, querido, eu chamo a sua atenção quanto à disputa no meio da família, quanto à disputa no meio dos irmãos, seja a sua família consanguínea, seja a sua família em Cristo, seja a família que você criou na sua convivência de carinho e de respeito. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção que houve no meio desta família um grande burburinho por atitudes inconsequentes, e nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos ser este inconsequente no meio da nossa família, mas que venhamos também nos preparar para quando essas atitudes acontecerem no meio da nossa família, seja ela qual for, que nós venhamos estar preparados no Senhor com sabedoria, para que nós venhamos saber viver e conviver com as situações. Porque, queridos, a Bíblia nos diz que o final é melhor do que o começo, e nós precisamos aguardar mais um pouquinho, com sabedoria do Senhor. E nós podemos ver aí no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 36 melhor, dizendo que dizia assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos alerta. Lucas capítulo 12, versículo 53 diz: estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que é que você espera? É a palavra do Senhor, a qual o Senhor já nos disse que vai passar céus e terra, mas essas palavras jamais passarão. Prepara o teu coração, minha irmã. Prepara o teu coração, meu irmão. Se você já está vivendo essa situação, acalma o teu coração, clame o teu Deus, busque o teu Senhor, porque só Ele pode resolver as tuas causas, as nossas causas. Não se deixe contaminar, mas fique fiel, fique firme na presença do teu Deus. Então, as atitudes de Adonias causou sérios problemas no meio da sua família, causou situações insuportáveis, causou preocupações, rancores, medo, e também feriu ao coração da sua família. Esse tipo de pessoa, além de fantasiar a sua mente, ainda fantasia a de outras pessoas. Adonias fantasiou a sua mente com
pastor? Ele fantasiou na mente dele: eu sou rei, e ninguém vai tirar a coroa de mim. Eu sou rei porque eu sou filho legítimo de Davi, e vou reinar, e vou comandar esta nação. Mas não é bem desse jeito, meu irmão. Eu preciso, como eu já disse anteriormente, cuidar um pouco as minhas emoções e ter um cuidado para que através dela eu não venha fantasiar também a mente de outras pessoas, como foi o caso de Adonias. No livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 43, nos diz: ali vos lembrais de vossos caminhos e de todos os vossos atos com o que vos tendes contaminado, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Atitudes inconvenientes e inconsequentes faz com que o Senhor tenha nojo das pessoas. Faz com que o Senhor tenha nojo dessas nossas atitudes. E foi o que aconteceu com Davi, com Adonias. O Senhor não aprovou. O seu Senhor não aprovou. Quem tem que aprovar, queridos, é o nosso Senhor. É este que está nos provando nos dias de hoje, com as situações que nós estamos vivendo. Porque nós seremos provados para sermos aprovados. E se você está passando por prova, meu irmão, se você está passando por prova, minha irmã, continue persistindo no Senhor, porque você será aprovado e Deus vai sancionar a sua vitória perante os seus adversários. O precipitado pode até parecer feliz e próspero. O precipitado Adonias, ele perante aqueles que ele contaminou a mente, parecia ser uma pessoa muito feliz e próspera. Diz a Bíblia que ele estava ali festejando, levou todo este povo, matou bois, estava fazendo ali um churrasco, comidas e bebidas, e estava ali em plena festa, com toda aquela população que ele conseguiu arrastar, cantando, pulando, dançando, feliz e louvando, dizendo: viva ao rei Adonias, fazendo barulho na cidade, chamando a atenção daquela sociedade. Meu irmão, minha irmã, há um dito popular que nem tudo que reluz é ouro, e nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos ser enganados por brilhos errôneos. Estava ele em festa, estava ele ali mostrando para aquela população que era próspero e feliz. Diz a Bíblia que Adonias matou ovelhas, bois e animais cevados, e convidou a todos os seus irmãos e os irmãos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Olha, querido, não adianta. Diga comigo: com Deus, não se brinca. Não adianta. É exatamente isso, não adianta, queridos. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa ser esclarecido. O Senhor cumpriu a sua promessa na vida de Salomão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aquele mais próximo de você, quem sabe está tirando a sua paz. Aquele mais próximo de você, que você tinha maior consideração, que você estava vivendo, colocando debaixo ali da sua proteção, está tirando a sua paz. Descansa no Senhor. Deixa ele achar que ele está reinando. Deixa ele achar que ele é feliz. Deixa ele achar e mostrar que ele é próspero. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que não esqueceu de você. Você
teu Deus está tomando todas as causas tuas para Ele. O Senhor cumpriu as promessas na vida de Salomão. Porque quando Betseba ali chegou diante dele e levou a situação e foi confirmado por Natã, foi a atitude que o seu Senhor tomou. Em Mateus, capítulo 23, versículo 12, nos diz: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer a si mesmo que se humilhar, será exaltado. Amém? Você está humilhado? Você está humilhada mesmo? Descansa no Senhor, alegra o teu coração. Confia no teu Deus, que o exaltado que se posicionou diante de você vai ser humilhado não por você, mas pelo Deus do alto dos céus, que diz para você: não temas, eu sou contigo. Não, queridos, confia no teu Deus, meu irmão. É esse Deus que vai te exaltar, é esse Deus que vai te colocar de pé, é esse Deus que vai abater os exaltados e vai ser humilhado. E eles vão ter que olhar para você e reconhecer que você verdadeiramente tem um Deus todo-poderoso. Davi, quando soube dessa exaltação de Adonias, ele tomou uma atitude e disse: chama Betseba aqui agora. E disse para ela: Betseba, hoje mesmo cumprirei com a minha promessa na tua vida e na vida do teu filho. E ele mandou chamar os seus servos, mandou pegar o azeite e disse: monta Salomão na minha mula. Sabe o que quer dizer isso? No melhor transporte que o rei tinha. Deus tem o melhor para você, igreja. Deus não tem o pior para você, Ele tem o melhor para você. Coloca ele sobre a minha mula, leva, vai e unge. E logo após ser ungido, toca a trombeta na terra, toca a trombeta na cidade, e sai diante dele, e cantando, louvando, levando o conhecimento da nação, que Salomão é rei. E eu não esqueci dele, ainda, querido, que o teu adversário estava se exaltando. É nesse momento que o teu Deus diz: olha, chegou a hora certa, chegou o momento certo, chegou agora o momento de você cantar o hino da tua vitória. Qual será o comportamento do teu adversário? Abatido, envergonhado, não entendendo mais nada. Foi exatamente o que aconteceu na vida de Adonias e na vida daqueles que o aderiu, que deixou ser contaminado pelo aquele falso entendimento, pela aquela falsa atitude. E nós, entendendo nesta noite que devemos seguir o centro da vontade do Senhor, precisamos controlar as nossas emoções. Porque eu quero trazer para você aqui: o Senhor envergonha todos os exaltados. E é duro uma pessoa ser envergonhada publicamente. Não é fácil, principalmente por Deus. E Deus assim faz. Você sabe por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Você, pastor, é a menina dos olhos de Deus. Você, igreja, é a menina dos olhos de Deus. E Deus vai te exaltar na terra. Quer o teu adversário ou não, Deus vai te exaltar na terra. Deus vai nos exaltar na terra. E os nossos adversários vão ter que ver que Deus é Deus. 1 Reis, capítulo 1, versículo 49 ao 50 diz: então todos, de pavor, levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e cada qual se foi em seu caminho. Adonias, porém, temeu a Salomão, e levantando-se foi a pegar-se as pontas do altar. Você sabe o que significa isso?
no momento em que estava a trombeta tocando na cidade, que estava levando conhecimento daquela nação, que Salomão passou a ser rei, eles começaram a ouvir aquela zoada, aquele barulho, porque a Bíblia diz que parecia a terra sacudir, a terra estava sacudindo, porque é desse jeito que Deus faz. Deus, querido, sacode, move terra, céus e terra ao teu favor. Então, ele disse que ele entendeu e procurou saber que zoada, que barulho é esse? Que barulheira é essa que está acontecendo nesta cidade? Nós não estamos entendendo nada. Chegou ali, o correspondente disse: olha, o rei Davi mandou ungir Salomão. E Salomão hoje é rei. E a nação toda o recebeu, abraçou. Estão todos cantando e alegremente e louvando ao Senhor, dizendo: viva o rei Salomão. Ah, meu irmão, os exaltados tremeram de medo. Os exaltados ficaram atônitos. Os exaltados não sabiam mais o que fazer. O medo, o pavor tomou conta de si, tomou conta do seu coração. E ficaram agora sem saber para onde ia. Estavam todos ali, de barriga cheia, todos ali cheios de comidas e bebidas, festas, músicas e danças. Mas não sabendo eles que o Senhor estava sancionando uma vergonha para a vida daquele povo. E a Bíblia diz que quando chegou ao conhecimento deles, eles ficaram loucos. O próprio Adonias ficou tão maluco, tão louco e com medo, que correu rapidamente. Ele correu e foi se apegar às pontas do altar. É aí que o indivíduo começa a pensar logo no Senhor. Começa a correr, correu logo para cá. O Senhor chegou lá, segurando a ponta dos altares, querido. E quem sabe a pedir perdão, a pedir que o Senhor viesse interceder. Muitos, queridos, quando começam e são envergonhados, correm para a casa do Senhor para querer se redimir, mas não adianta, porque a vergonha já foi acontecida. E o Deus defende a sua igreja, meu querido. O nosso Deus defende-nos a qualquer momento. Ele não quer nem saber se depois a pessoa vem se arrepender, mas que a vergonha terá que acontecer, tem que acontecer, porque o teu Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Vai ter que acontecer, diga comigo, a vergonha vai ter que fazer com que os exaltados sejam humilhados. E será assim, porque é Deus que faz. Aleluia. Eu vejo, queridos, todos ali de bucho cheio, todos ali vendo a hora de dar um verdadeiro infarto. Porque não é fácil. A pessoa está de barriga cheia, porque passar o dia ali fazendo a maior farra e festa, e de repente encontra um baque desse, vendo a hora de dar um infarto e morrer. Mas eu quero chamar você aqui para um fato muito importante. O Senhor teu Deus fará com que todos te cumprimente através da sua exaltação. Se você, igreja, entrou aqui nesta noite humilhado, o Senhor fará com que toda a nação venha te cumprimentar através da exaltação de Deus na sua vida. Os teus exaltados virão perante ti e terão que se curvar, porque é Deus que está fazendo isto na tua vida. Aguarda mais um pouco, meu irmão. Aguarda mais um pouco, meu irmão. Descansa o teu coração, porque o nosso Deus fará com que a sua palavra seja cumprida. Então, mais uma vez, fale para o teu irmão: a promessa de Deus em sua vida vai se cumprir. Diga: aguarda. Descansa o teu coração. Pergunte a ela: você ouviu a voz do Senhor nessa noite? Se você ouviu, dê uma salva de palmas do Senhor em nome do Senhor.